ao nosso podcast Ringue de Ideias, onde a luta vai muito além do tatame. Eu sou o Adson Samik, professor de Educação Física e também atleta de Jiu-Jitsu e Capoeira. E hoje estou aqui para falar sobre um assunto que vale muito a pena ser discutido. Vamos falar sobre relações étnico-raciais no âmbito das lutas. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Yasmin Coelho, sou professora de Educação Física e também professora pesquisadora sobre as lutas regionais aqui, especialmente no nosso estado de Pernambuco. E eu gostaria de agradecer pelo convite, Adson, muito obrigada, estou honrada por estar participando de mais um episódio do Ringue de Ideias. E a nossa conversa hoje, a nossa troca, ela tem muito a agregar para a educação física escolar, assim como também para o ensino das lutas e a história das lutas regionais. E vamos conversar sobre isso, vamos desenrolar. Exatamente, Yasmin. E para começar, gostaria que você contasse um pouco sobre sua experiência e sua pesquisa em relação às lutas e como isso se conecta com as questões étnico-raciais. Claro, com certeza. Olha só, a minha pesquisa, ela é caracterizada exclusivamente sobre como que os diferentes grupos étnicos eles expressam as suas identidades através das lutas. E o que pouco se fala, né, é que as lutas, ela muitas vezes foram um meio de resistência e afirmação cultural, especialmente para os povos africanos e os povos indígenas, que enfrentaram durante séculos e séculos opressões, foram oprimidos e tiveram, querendo ou não, o seu apagamento cultural. A luta, ela muitas vezes ela vai além da técnica, ela é um grito de força, de identidade. É importante que nós, como professores e pesquisadores, reconhecemos esse feito e de que devemos estar buscando mais e mais, porque é isso, é uma infinidade de coisas. Nós precisamos conhecer mais sobre as nossas lutas regionais, sobre os nossos povos, sobre as nossas ancestralidades também. Sem dúvidas. E essa luta como resistência é algo que me toca profundamente, sabe? E é fundamental entendermos que a luta, como por exemplo a capoeira, muitas vezes carregam narrativas que retratam a resistência e a luta pela sobrevivência, né? Isso, justamente. Nós sabemos que o racismo hoje ele ainda se mantém presente, ele ainda está no dia a dia do povo brasileiro e todas as pessoas, e especialmente também no mundo das lutas, quando a gente fala sobre a capoeira, quando a gente fala sobre o jiu-jitsu, quando a gente fala sobre todas essas questões. E eu gostaria de saber, Adson, sobre você. Me fala, conta pra gente, qual que é a sua visão sobre isso, o que você pensa sobre isso? Bem, essa é uma questão que infelizmente ainda existe na vivência das lutas, sabe? Quando a gente fala de racismo, ele não aparece só nas atitudes mais explícitas, mas também na forma como alguns saberes foram marginalizados ao longo do tempo, sabe? Por exemplo, por muito meio, a própria capoeira foi criminalizada, vista como uma prática inferior ou cheia de estereótipos racistas. Isso fez com que essas manifestações fossem menos valorizadas dentro das próprias instituições esportivas e educacionais. Hoje a gente precisa reconhecer que essas práticas carregam memórias de resistência e entender que falar de luta é também falar de identidade, de cultura e de ancestralidade. Perfeito, Adson, é uma ótima colocação. E falando sobre compreensão, a gente vai aproveitar agora esse momento para interagir com o nosso público. Eu estava aqui dando uma olhada e eu selecionei uma pergunta que ela, para mim, é bastante válida, com certeza essencial para a gente continuar o nosso discurso. E a pergunta ela veio de Bruna Marques. Muito obrigada pela interação, Bruna. E o que ela quer saber é bastante pertinente, né? É algo que surge sempre quando a gente fala sobre questões étnicas raciais. E é qual é a diferença entre raça e etnia? Eu acredito que tenha um artigo muito bom que a gente consegue colocar e usar como base, que é o de Munanga. Um texto maravilhosíssimo, inclusive tá aqui embaixo, recomendo a leitura para todo mundo, não apenas professores de educação física, mas de forma geral. E você pode acessar ele com o link que tá aqui embaixo, tá? Ajuda a esclarecer isso pra gente, Adson. Boa. Podemos sim trazer o texto de Munanga para definir bem o que seria raça e etnia. Quando ele fala de raça, seria basicamente uma construção social baseada em características físicas,
usado historicamente como hierarquização de grupos humanos. Já na etnia, se relaciona com aspectos culturais, como língua, tradições, ancestralidade, por exemplo. Ou seja, enquanto raça foi um conceito usado para justificar a desigualdade, etnia nos ajuda a entender as pluralidades culturais sem cair nessa lógica de hierarquização. Sim, com certeza, é importante deixar isso bem claro. Inclusive, Yasmin, isso me leva ao tema da próxima questão. No caso, dentro do contexto regional aqui de Pernambuco, como essa prática de lutas, elas aparecem entre os povos indígenas e quilombolas. Você pode compartilhar alguns exemplos para os nossos ouvintes? Claro, Atos, com certeza. Vê só, trazendo aqui para o contexto regional, existe um povo chamado Pancaruru. Ele fica localizado lá no sertão de Pernambuco e nesse povo existe um ritual, né, que eles fazem e que realmente acontece a luta, o embate ali, a pele, é algo que é realmente físico. E é muito encontrado no contexto comunitário ali entre eles e também na escola, onde existem diversos relatos de ensino daquele povo sobre determinadas lutas que eles praticam lá. E uma delas, né, que eles denominam como se fosse uma luta corporal, são alguns nomes específicos, que é o toré, que também é uma mistura de dança, assim como já tinha tratado anteriormente. Envolve o ritmo, envolve o simbolismo, envolve a espiritualidade. E já nos quilombos, a gente consegue ter como característica mais forte a capoeira, que também é um tipo de dança de matriz africana, com seus movimentos que surgiram com a necessidade de defesa. E é importante que nós conseguimos respeitar e valorizar toda e qualquer prática corporal que vai ser feita própria ali de determinado povo em específico. A gente precisa reconhecer e valorizar toda a sua história, toda aquela bagagem que já vem por trás dessa prática corporal. Com certeza. E quando levamos isso para a escola, entra o nosso papel como docente, certo? Trabalhar relações étnico-raciais na educação física não é só cumprir uma exigência legal, mas também compreender que as leis, se não me engano, 10.639 e a Lei 11.645, elas ampliam o nosso currículo para compreender essas histórias que sempre fizeram parte do Brasil, mesmo quando elas foram silenciadas, por exemplo. Sim, com certeza, é importante deixar isso bem claro. Mas a questão que fica é justamente quais intervenções a gente pode fazer nas escolas para ensinar lutas afro-brasileiras e indígenas de forma respeitosa e significativa para os alunos. Ó, na minha visão, a gente precisa entender de que a educação física escolar ela vai muito além da técnica. A gente não pode ficar restrito em uma caixa, achando que todas as nossas aulas de educação física elas vão ser voltadas para o movimento perfeito, que ela vai ter que ser voltada a uma execução muito correta de algum tipo de esporte. E quando a gente traz para o conceito das lutas, um exemplo da capoeira, que nós não devemos ficar apenas presos a um movimento em específico da capoeira. A gente precisa trabalhar sobre historicidade, a gente precisa trabalhar sobre as origens, sobre musicalidade e muito além do que é apenas um movimento corporal. A gente precisa formar cidadãos críticos, a gente precisa ter esse entendimento como professor, trazendo para como trabalhar, né, os povos indígenas dentro das aulas de educação física. Existem diversos e mil e um jogos dos povos originários que podem ser trabalhadas com o meio da ludicidade, que pode ser usado também como meio da psicomotricidade e, querendo ou não, isso propõe vivências e reflexões que articulam corpo e identidade. Tudo isso sem, mais uma vez, descaracterizar o que é a aula de educação física. Quando nós tratamos sobre esses conceitos, a gente de forma alguma vai estar tirando a essência da educação física. Além, a gente vai estar criticando, nós vamos estar formando cidadãos pensantes e que estarão reconhecendo suas origens, estarão reconhecendo as histórias do seu povo. Perfeito. E como prometido, para fechar o nosso episódio, vamos disponibilizar algumas ideias de aula e projetos que ajudem professores a abordar esse tema com responsabilidade e protagonismo. E não para por aí. Estamos muito felizes em anunciar o lançamento do nosso livro,
em coautoria, chamado Corpos em Disputa, Relações Étnico-Raciais no Ensino das Lutas na Educação Física. Isso, Adson, e é importante falar que nesse livro tem tudo que nós conversamos aqui hoje, no Ringue de Ideias, e muito mais. Então é importante e imprescindível para que você, professor de Educação Física, escaneie o código que está aqui na tela, acesse o link lá da nossa bio, pega esse livro, coloca ele lá na sua estante, porque com certeza ele vai te ajudar nas aulas de Educação Física, quando a gente vai tratar sobre luta nas relações étnico-raciais, tá? Yasmin, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que a nossa troca de ideia foi muito prazerosa e eu espero contar com você aqui em mais episódios, mais vezes, tá certo? Muito obrigado. Ai, Adson, eu que estou honrada. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso participar desse episódio do Ringue de Ideias. Eu espero que a nossa conversa ela continue inspirando professores, seja na escola, no tatame, nas rodas. E estou extremamente feliz de ter participado. Muito obrigada. Beleza, pessoal? E para você que nos ouviu até agora, um nosso muito obrigado. Até o próximo episódio do Ringue de Ideias, onde o debate é sempre na base do respeito, da luta e da troca de saberes. Até mais, pessoal. Valeu!